ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu o porte de arma da deputada federal Carla Zambelli, do PL. Nós tivemos acesso à decisão, acompanhe um trecho comigo. Na verdade, vocês estão assistindo já o vídeo em que a deputada, o vídeo que motiva a decisão, né? Um vídeo em que a deputada persegue um apoiador do presidente Lula que teria feito provocações a ela e ela está armada. Eu vou descrever para vocês o que diz Gilmar Mendes para justificar a retirada do posse de arma dela e ele pede para que ela entregue a arma. Na 6ª página do documento, Gilmar Mendes diz o seguinte, abre aspas, diante dos elementos até então colhidos, observo que os documentos juntados aos autos, e aí ele está falando da prisão em flagrante, dos vídeos do evento, como esses que vocês estão assistindo, do conteúdo das declarações da investigada, da Carla Zambelli, continua o ministro, autorizam inferir presença de fumus comissi delicti, uma expressão em latim para delito, consistente na utilização de arma de fogo para além dos limites da autorização de legítima defesa. O ministro, então, derrubando o argumento de Carla Zambelli de que ela estava agindo em legítima defesa de sua honra. O magistrado deu 48 horas para que a parlamentar entregue voluntariamente a arma e a munição que exibiu em público em outubro durante essa perseguição que vocês estão assistindo a uma pessoa que ela acusa de tê-la agredido verbalmente aqui em São Paulo. Esse episódio foi às vésperas da eleição. De acordo com a decisão de Gilmar, os equipamentos devem ser entregues na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. A CNN Brasil procurou a deputada Carla Zambelli para se manifestar sobre essa decisão, mas ainda não obteve resposta. Ontem, antes da manifestação de Gilmar, ela divulgou uma nota informando que a PGR errou ao dizer que o porte de arma dela era ilegal, porque, de acordo com ela, está claro nas imagens que a arma foi sacada para continuidade a uma ordem de prisão em flagrante delito em situação controlada. Carla diz ainda que encontra-se em missão oficial e não tem condições de proceder com a entrega da pistola e das munições. Vamos ao debate. Professor Miguel Reale Júnior, começo com o senhor. Na decisão, a gente observa que o ministro Gilmar Mendes é bastante cuidadoso. Ele não pede a busca e apreensão da arma, ele diz para a deputada entregar voluntariamente. Ele sabe, né, que ele está mexendo num vespeiro, mas coloca que precisa tirar o porte de arma dela, que ela tem que devolver essa arma, e ela já diz aí em nota que não vai devolver. Como que o senhor vê o desfecho desse caso? Manifestamente se demonstrou uma situação perigosa criada pela deputada. Ou seja, ela corre na rua com a arma, entra num estabelecimento comercial, num bar cheio de gente, com a arma. Portanto, o que ele diz é que há uma situação de perigo. Ela, com essa arma, ela significa a possibilidade de ocorrência de novos fatos iguais. Ou seja, há um juízo de periculosidade, a possibilidade de atos da mesma natureza no futuro. Razão pela qual se corta a possibilidade dela ter esse porte de arma. Então, eu creio que é absolutamente bem colocada a decisão do Gilmar, que, em respeito à condição de parlamentar da pessoa envolvida, lhe dá a possibilidade de entrega voluntária da arma. E se vê que ela já não quer entregar voluntariamente a arma. Ou seja, se ela não quiser entregar voluntariamente a ordem, isso é um crime de desobediência. Ele está desobedecendo uma ordem judicial. Certo? Ele pediu que ela entregue e ela se nega a entregar. Ou seja, a demonstrar que existe, sem dúvida nenhuma, essa situação de perigo. Dizer que havia ali
uma perseguição a uma prisão em flagrante de alguém que não estava a oferecer. Pelo contrário, estava fugindo de uma agressão que o segurança da Carla Zambelli estava fazendo. Se viu claramente que ele tentou agredir essa pessoa, que fez um comentário próprio da política no momento em que, aliás, os ânimos estavam exacerbados por culpa dela mesma, né? Ela é uma das principais agitadoras políticas que o país tem. Portanto, eu creio que está muito correta a decisão do Gilmar e espero que a deputada obedeça à ordem judicial. Se ela não obedecer, cabe busca e apreensão? Sim, aí sim vai se determinar e dependerá da decisão do ministro, mas é uma desobediência. Ela não está acatando a ordem que foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora que a gente consegue olhar com algum distanciamento, o quanto esse episódio e também aquele episódio do Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal foram decisivos, importantes para a derrota de Jair Bolsonaro? Pois é, dada a diferença mínima de menos de 2 pontos percentuais, é possível que tenha sido decisivo. Agora, quanto à decisão, é óbvio, né? A PGR pediu e o ministro Gilmar Mendes não poderia, inclusive hoje, nem gente aliada à deputada Carla Zambelli considera justificável a posição dela, porque ela alega que foi em legítima defesa, pois se o vídeo está mostrando a deputada numa posição de ataque, ela não está se defendendo, ela está atacando. Então é óbvio. Agora eu gostaria de saber do professor Reale, como é que faz? Porque ela, logo que aconteceu aquilo, ela foi para os Estados Unidos, está lá, agora que ela diz que é em missão oficial, mas ela está lá, sei lá, quase um mês. Como é que faz? Ela deve estar com essa arma, deve ter levado. Vamos que ela queira cumprir. Se ela quisesse cumprir, ela já manifestou, não tem intenção de cumprir, mas vamos que ela queira cumprir. Como é que ela pode devolver essa arma na dependência da Polícia Federal em São Paulo, se ela está fora do país e não voltou nem para ser diplomada? Como é que fica essa situação? E aí também o outro lado da questão, né? Como é que se faz uma busca e apreensão para pegar essa arma se ela está lá nos Estados Unidos? Eu não sei se a arma está lá ou não, ela pode até determinar que se a arma estiver no Brasil, não sei se ela foi armada para os Estados Unidos, acho que é um absurdo ter ido armada para os Estados Unidos, né? Que alguém do seu staff leve essa arma, não precisa ser entregue pessoalmente por ela, né? Ela deve determinar que a arma seja entregue. Ou ela está em Brasília, mas provavelmente estará em São Paulo mesmo, onde aconteceram esses fatos, não é? Agora, a circunstância dela estar nos Estados Unidos, ela pode também nos Estados Unidos dizer, não, eu acedo a ordem dada pelo ministro Gilmar Mendes e quando eu voltar eu entrego. Ou acedo a ordem, a arma será entregue por alguém que eu determino que seja o portador dessa arma na Polícia Federal. Ou seja, são questões mínimas de detalhe que não, o que importa é que houve uma ordem e essa ordem está querendo ser desobedecida por parte dela. Ou seja, se ela quiser cumprir a ordem, não tem desculpa. É fácil cumprir a ordem, né? Agora, Hélio, a Dora fez uma observação, ela disse nem os apoiadores da deputada Carla Zambelli conseguem justificar a posição da deputada. Verdade? Eu acho que sim. Como o professor Reale mencionou, ela me pareceu imprudente, com uma arma em punho, potencialmente ameaçando inocentes, né? Então, eu acho que aí tem uma questão a se discutir, porque o que foi decidido ela estava em legítima defesa naquele momento, né? E como ela pareceu, pelo menos no vídeo que a gente enxerga, estar indo na direção de uma pessoa, você pode argumentar que existe uma discussão aí, se ela estava em legítima defesa ou não. O STF decidiu que não. Decidiu que não. Então, me parece razoável a decisão do STF à primeira vista, pelas informações que a gente tem aqui. Ela alegou, isso era uma pergunta que eu tinha, ela alegou que ela estava fazendo uma prisão em flagrante. E por isso... Em flagrante de ofensa a ela, alguma ofensa teria ocorrido. Ofensa à honra. Me parece desproporcional uma pessoa ser xingada e já ali sacar uma arma para fazer uma prisão, me parece desproporcional. Agora, uma outra pergunta sobre proporcionalidade é se dada essa, vamos dizer, negligência ou imperícia ou imprudência, eu não sei o que a gente poderia chamar a atitude dela,
será que é proporcional tirar o porte dela? Pelo que eu entendi, essa é uma decisão liminar ainda não foi julgado o mérito final. A pergunta para o mérito final é, será que no final de tudo isso é proporcional você falar, então essa pessoa não pode nunca mais usar uma arma no Brasil? Uma questão secundária. Não sei, né, professor, se foi na entendido verdade, que ela representa aí um juízo, risco. porque o porte exige condições e limitações. Condições para portar que devem ser examinadas quando é concedido o porte e, ao mesmo tempo, durante a existência do porte. Se essa pessoa não demonstra ter satisfação das condições de segurança para a utilização dessa arma, a única consequência é a perda do porte. Não a perda da arma só, mas a perda do porte, né? A perda da arma é decorrência da perda do porte. Ela não tem condições de segurança para portar uma arma. Não essa arma, qualquer arma. Então, o problema não é essa arma, o problema é a perda do porte, para que ela não ande armada, não é? Colocando em risco a sociedade. Então, Professor, vou jogar para o senhor a questão mais ampla. Como fica o futuro político dessas figuras como a Carla Zambelli, que vem desse bolsonarismo mais aguerrido, se é que a gente pode usar essa palavra, que ele se alimenta dessa exposição excessiva, dessa até agressividade. Como o senhor enxerga o futuro desses parlamentares, que são muitos estão no PL hoje? Raquel, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma observação preliminar. Por favor. O ponto é o seguinte, existe uma confusão que foi estabelecida no governo Bolsonaro entre direito à legítima defesa, daí o porte e a posse de uma arma, e o direito ao ataque, vamos dizer dessa maneira. Tá? Por exemplo, você tem uma propriedade rural, uma pessoa mora sozinha, homem, mulher, tem que ter uma arma para sua defesa, sem dúvida nenhuma. Pode ser atacada a qualquer momento. Isso é direito à legítima defesa. Ou alguém tem uma arma na sua casa também, porque nós sabemos que as condições de operacionalidade da polícia no Brasil não são satisfatórias. Se você tem alguém e tem condições de se defender, você não vai pegar o telefone que vai demorar meia hora para ser atendido. Quer dizer, isso é uma desproporcionalidade entre o ato e a punição. Agora, o que o governo Bolsonaro fez? Ele tornou o direito à legítima defesa como se fosse um direito político. Um povo armado não será escravizado. Isso não tem nada a ver com o direito à legítima defesa. Isso é um lema político, tá? E é um lema político que está sendo utilizado por parlamentares como a Carla Zambelli, que, na verdade, o futuro dela está atrelado a um grupo que eu diria de extrema direita da direita brasileira. A direita brasileira não é o bolsonarismo. O bolsonarismo é uma parte da direita brasileira que está arraigada ou sediada, sobretudo no PL, com algumas ramificações no Republicanos e no PP, mas sobretudo no PL, e que configura mais ou menos em torno de 50% dos 99 deputados. Então, o futuro dele está atrelado ao bolsonarismo. O bolsonarismo não tem força partidária, ele tem força social, é um tipo de movimento, que hoje carece de liderança. Bolsonaro, como muito bem observou o professor Reale, o Bolsonaro abdica da liderança hoje. Quer dizer, é um homem deprimido. Eu até brinquei num outro programa aqui dizendo, mito derrotado deixa de ser mito, não é mito. Ou seja, de pé de barro. Pé de barro, quer dizer, aí é um mito com pé de barro. Então eu gostaria de dizer o seguinte, então eu acho que o futuro dela depende do futuro dessa extrema-direita no Brasil. Agora, posso fazer um comentário? Bem rapidinho, só porque Denis, mudar de assunto. essa demanda de um direito político de deter armas me parece legítimo. Por quê? Em todos os países que viraram ditatoriais, o ditador da vez procurou tirar as armas da população, para justamente ele ter o poder de escravizar. E, aliás, os Estados Unidos foram fundados um pouco nessa tese. Um povo armado que possa fazer a sua milícia para defesa contra invasores externos ou internos que queiram escravizá-los. Então, me parece ser bastante legítima essa defesa. O ponto que você colocou de a pessoa que tem uma propriedade rural e que precisa se defender, até porque não dá para chamar a polícia, isso também vale na rua.
né? Na rua a gente não tem como chegar, peraí, eu estou sendo assaltado, polícia e tal. Por isso que o direito à legítima defesa também deveria valer para o cidadão de bem, que possa, né, que demonstre, professor Reale, que tenha a estabilidade para portar a arma, ele também deveria ter o direito de portar a arma se assim ele tivesse capacidade. Então, me parece que é uma demanda política, sim, mas é uma demanda política legítima. Mas não configura para mim... professor, com essa colocação de que na cidade não dá para chamar a polícia ou não? Não, é o seguinte, primeiro tem a questão do direito político, segundo a conduta da deputada. Tá? A conduta da deputada não tem nada de direito à legítima defesa. Quer dizer, ela pega a pistola e entra num bar. Imagina se ela tropeça e dá um tiro. Um risco. Concordamos nisso. É um risco enorme. Ela vai matar homens, mulheres, crianças, qualquer pessoa que estiver lá dentro. Quer dizer, é uma atitude exacerbada e o ministro Gilmar Mendes teve totalmente razão na minha colocação. Agora tá? eu vou pegar Agora, apenas estamos pegando no direito político. Só que a questão que o Hélio, acho que a questão que o Hélio coloca é uma questão muito boa, em alguns países tem esse direito político. Agora, o Brasil, nós não temos essa tradição de armar-se politicamente. Salvo no Rio Grande do Sul, no século XIX, com a degola e essas coisas. E era com faca. E era com faca, não era arma branca, não era nem com... Mas é que serve para dois propósitos, para defesa pessoal e para defesa contra o ditador. Mas o ponto é o seguinte, quer dizer, nós não temos nenhuma ameaça externa, como países que são cercados. Os Estados Unidos sempre tem guerra, de alguma maneira. Eles têm e tiveram guerra civil. O Brasil é um país, digamos, nesse sentido, tem muita violência social. Pois é. Mas não tem violência política. O sujeito da comunidade isso que eu estou comunidade dizendo. é que a gente aqui nesse prédio bonito, mais seguro, temos proteções, como os ministros do Supremo têm o seu corpo de guarda-costas. Eu não ouvi nenhum guarda aqui em todo caso. Mas estamos bem protegidos aqui, está bastante protegido. Mas o pessoal que mora em comunidade, que tem traficante, bala perdida, que precisa trabalhar, esses aí não têm chance de se defender. Eles estão sujeitos ao criminoso que os aproximar. Então, se fosse uma pessoa de bem, me parece que em legítima defesa, essa pessoa deveria ter o direito de portar uma arma para sua defesa.